Vamos falar de um fenômeno, um milagre da cultura pop que ninguém viu chegando. Em 2022, James Gunn pegou um personagem mais detestável de Esquadrão Suicida e, contra todas as expectativas, nos entregou uma das melhores séries de super-heróis já feitas. Pacificador foi um raio de uma garrafa, mas agora, com uma segunda temporada no ar, a conversa parece ter mudado. O hype parece ter diminuído e muitos fãs sentem que algo está diferente. Mas a questão é, o que aconteceu? A série piorou ou nós que mudamos? Hoje vamos investigar a fundo por que a segunda temporada de Pacificador parece não ter capturado a mesma magia da primeira. E a resposta é muito mais complexa do que simplesmente ela não é tão boa. E ela envolve psicologia, pressão do sucesso e o dilema de ser parte de algo muito, mas muito maior. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. A primeira temporada de Pacificador não foi apenas boa, ela foi um evento construído sobre uma base de expectativas baixíssimas, o que se tornou a sua maior arma. Vamos ser honestos. Quando a série foi anunciada, a reação geral foi de ceticismo. Uma série solo sobre o cara que matou Rick Flag, o personagem que o próprio James Gunn descreveu como o maior babaca do planeta. Ninguém pediu por isso. E foi exatamente por isso que funcionou. A série chegou como uma grata surpresa, livre do peso do hype que afunda tantas outras produções. Ela não precisava ser boa. Então, quando se provou excelente, o impacto foi grandioso, foi gigantesco. Ela personificou a narrativa do azarão, aonde a certeza do fracasso se torna sua principal ferramenta para o triunfo inesperado. Essa surpresa gerou uma espécie de contrato psicológico com o público. A promessa implícita aqui era: dê uma chance a essa ideia ridícula sobre um personagem terrível e nós vamos te surpreender. A promessa foi cumprida e a série ganhou uma enorme boa vontade. O problema é que, para a segunda temporada, esse contrato mudou. Agora, a promessa é: nós fomos geniais uma vez, agora temos que ser geniais de novo, mas exatamente do jeito que vocês amaram. E essa é uma promessa quase impossível de ser cumprida. O sucesso não foi um acidente, foi a fórmula James Gunn em sua forma mais pura e refinada. Gunn tem um talento especial para pegar personagens obscuros da série C e transformá-los em ícones amados. Ele fez isso com Guardiões da Galáxia e repetiu a dose aqui. A receita é uma mistura preciosa de 3 ingredientes. Primeiro, humor escrachado e ácido. As piadas não são gratuitas, elas constroem o personagem. Os comentários ofensivos e datados do pacificador, por exemplo, não estão ali só para chocar. Eles revelam sua visão de mundo falha e sua imaturidade, sendo constantemente rebatidos por personagens mais inteligentes ao seu redor. Segundo, uma profundidade emocional avassaladora. A série que te faz gargalhar com uma cena e 10 segundos depois te atinge com um momento de partir o coração. Por baixo da violência dos palavrões, o pacificador é o verdadeiro tratado sobre a pluralidade humana. E terceiro, uma camada de comentário social afiado. Entre explosões e piadas de baixo escalão, a série tece críticas sutis, mas potentes, ao racismo, imperialismo americano e à masculinidade tóxica. O maior triunfo da série foi nos fazer nos importarmos com Christopher Smith, e a chave para isso não foi um simples arco de redenção, mas uma exploração brutal de como é possível quebrar ciclos de abuso. O motor que movia toda a primeira temporada era a relação doentia de Chris com seu pai Aldi Smith, o Dragão Branco. Esse conflito forneceu o como, onde, quando e porquê que justificou a humanização do personagem. Cada ação, cada piada, cada momento de violência era filtrado por uma necessidade desesperada e distorcida pela aprovação de um pai monstruoso. A performance de John Cena foi fundamental, equilibrando perfeitamente a persona de um babaca com a vulnerabilidade crua que nos permitiu ver o homem por trás do capacete ridículo. A série não desculpou suas ações, ela nos fez entender suas origens traumáticas. E ao fazer isso, ela removeu o vilão e nos mostrou uma vítima. Apesar de John Cena ser a estrela, a alma da série estava no elenco de apoio. James Gunn é mestre em construir dinâmicas de equipe que nos cativam. Cada membro da Força Tarefa X era essencial. Leota Adebayo, interpretada brilhantemente pela Danielle Brooks, era o coração da série, nossa bússola moral. Emilia Harcourt era a profissional durona que lentamente baixava a guarda. John Economos era o cara comum que a gente podia facilmente se identificar. E o Vigilante era um psicopata infantil e hilário que roubava todas as cenas em que aparecia. Juntos, eles formavam uma família disfuncional que ancorava toda a loucura da trama. Era por eles que a gente torcia, e foi a jornada deles que, tanto quanto a do Pacificador, que nos prendeu à tela. Com um sucesso tão estrondoso, a segunda temporada nasceu com um alvo nas costas. E aqui ela colide com um fenômeno muito conhecido pela indústria de entretenimento, o
Sophomore Slump, ou a maldição de segunda temporada. Esse fenômeno é o que acontece quando o segundo trabalho, seja um álbum, um filme, uma temporada de TV, não consegue atingir o padrão altíssimo estabelecido pelo primeiro. Isso não significa que necessariamente a qualidade caiu. O fenômeno pode ser explicado de algumas formas. Psicologicamente, o sucesso inicial pode gerar uma pressão paralisante ou até uma redução inconsciente do esforço. Estatisticamente, é um caso de regressão à média. Um sucesso estrondoso ele é um ponto naturalmente fora da curva, e é natural que o trabalho seguinte seja mais próximo da média. E, além disso, uma primeira temporada é muitas vezes resultado de anos de planejamento e desenvolvimento. A segunda, por outro lado, costuma ser produzida às pressas, para capitalizar o sucesso com prazos muito mais apertados. E o longo hiato entre temporadas, algo cada vez mais comum na era do streaming, só piora a situação. Uma espera de mais de 3 anos, como é o caso aqui em Pacificador, cria um nível de expectativa quase impossível de ser alcançado. A série não está mais competindo apenas com a memória da primeira temporada, mas com uma versão idealizada que os fãs construíram em suas mentes durante todo esse tempo. No nosso vídeo sobre remakes que não deram certo, a gente comenta bastante sobre esse fenômeno de idealizar nossas lembranças. Um exemplo clássico disso é True Detective. A primeira temporada foi um marco cultural, elogiada por sua atmosfera gótica, diálogos filosóficos e uma visão de direção singular. A segunda temporada, embora com um elenco estelar, foi recebida de forma mista. A trama era mais complexa, o mistério menos envolvente, e a mudança no tom do sul gótico da Louisiana para o noir da Califórnia alienou parte do público que se apaixonou pela vibe específica da original. A lição aqui é sobre perigos de mudar drasticamente uma fórmula vencedora. Vamos guardar isso. Outro caso interessante é Mr. Robot. A primeira temporada foi um thriller psicológico alucinante. A segunda, em contraste, foi criada para ser mais lenta, introspectiva e desfocada. Ela passou muito tempo com o protagonista isolado na trama principal, o que frustrou os espectadores que queriam mais da ação e do ritmo do primeiro ano. Em retrospecto, muitos defendem que a segunda temporada foi uma temporada de arrumação, essencial para preparar o terreno para os anos seguintes, que foram brilhantes. Mas no momento em que foi exibida, a sensação era de que a série havia perdido o rumo. Esses exemplos mostram um padrão. O mesmo criador que recebe a liberdade criativa total após um grande sucesso, como James Gunn aqui, pode, nessa mesma liberdade, criar uma segunda temporada mais ambiciosa e pessoal, mas também mais autoindulgente e talvez um pouco mais desconectada com aquilo que o público amou inicialmente. Então, aplicando essa teoria em Pacificador, quais foram as mudanças concretas na narrativa que podem estar causando essa estranheza do público? A primeira temporada tinha uma missão clara e contida: Operação Borboleta. Era um thriller de conspiração sci-fi, com um elenco pequeno e uma ameaça local e palpável. Já a segunda temporada explode a escala, nos jogando de cabeça na trama do multiverso. Essa mudança de escala, embora comum nos quadrinhos, corre o risco de diluir os riscos pessoais e tornar a primeira temporada tão envolvente. A luta não é mais para salvar a cidade e a própria alma, é sobre o destino de infinitas realidades. E isso, para muitos, pode parecer mais abstrato e menos impactante emocionalmente. Como já dissemos, o motor emocional da série era o pai do pacificador. Com sua morte no 7º episódio da primeira temporada, esse motor foi removido de forma definitiva. A segunda temporada tenta preencher esse vácuo de duas formas. Primeiro, com a trama do universo alternativo, onde o pai e o irmão de Chris ainda estão vivos. E com o conflito externo de Rick Flag Sr. buscando vingança pela morte do filho. Mas a pergunta que fica é a seguinte: ver uma versão boa de sua família em outra dimensão gera o mesmo drama intenso e pessoal de ter que confrontar o seu pai monstruoso e irreal na sua própria casa? A busca por vingança de um antagonista externo é tão cativante quanto a guerra interna de um protagonista contra seu próprio trauma? A boa narrativa exige que os conflitos se resolvam, mas em uma série essa mesma resolução pode ser um tiro no pé, pois ela soluciona o problema mais interessante do personagem. A primeira temporada contou uma história completa e satisfatória. Agora, a segunda, enfrenta o desafio de criar novos conflitos que se sintam tão orgânicos e fundamentais quanto o primeiro, o que é uma tarefa imensamente difícil. Outro ponto crucial é a dinâmica de equipe. O apelo da primeira temporada era ver esse grupo disfuncional se tornar aos trancos e barrancos uma família. Esses arcos individuais eram centrais para a trama. Com a expansão da história na segunda temporada, existe um risco que esses personagens tão queridos, Harcourt, Economus, Adebayo e o Vigilante, sejam deixados em segundo plano, tornando-se coadjuvantes da aventura multiversal do pacificador. E um enfraquecimento dessa dinâmica de família encontrada mudaria fundamentalmente o apelo da série. Também precisamos olhar o contexto. O Pacificador não é apenas mais uma série, é uma peça fundamental e uma engrenagem muito, muito maior. Na primeira temporada, Gunn era um diretor com carta branca para fazer um projeto passional.
Na segunda, ele é só o co-CEO da DC Studios, o arquiteto de todo o novo universo DC. Ele agora usa dois chapéus, o de artista e o de executivo. E isso cria um potencial conflito de interesse. Cada decisão criativa é tomada pensando no que é melhor para a história de Pacificador ou no que é melhor para a franquia do DCU como um todo. A segunda temporada tem a obrigação explícita de se encaixar na nova cronologia do DCU, de se conectar com o filme do Superman. Isso implica em participações especiais, easter eggs e pontas soltas para futuros projetos. O público é esperto e percebe quando uma história está fazendo sua lição de casa para a franquia. Enquanto os críticos podem elogiar como tudo se encaixa muito bem nesse novo DCU, o espectador comum pode sentir que isso é uma perda de foco narrativo que ele amou. A pergunta central se torna: a história está servindo ao universo ou o universo está servindo à história? Quando uma série se torna uma peça de infraestrutura em uma franquia, ela corre o risco de perder qualidade honesta e pessoal que a tornou especial no primeiro lugar. Então o que isso tudo significa? A segunda temporada do Pacificador é uma decepção? Acredito que o que estamos testemunhando não é necessariamente uma queda de qualidade, mas sim uma crise de identidade. A primeira temporada de Pacificador era um estudo de personagem íntimo e trágico disfarçado de comédia de super-herói vulgar. A segunda temporada está se transformando em um épico de quadrinhos em sua plenitude, com multiverso, ameaça cósmica e a responsabilidade de carregar um universo nas costas. Essa evolução é uma escolha criativa, válida, mas pode não ser aquilo pelo qual o público original se apaixonou. A série mudou, e ao fazer isso, talvez tenha deixado para trás parte dos espectadores que amaram a sua forma inicial, mas contida e profundamente pessoal. Ele não é mais o azarão, o milagre inesperado. Agora ele é o campeão defendendo o título. E essa é uma luta muito mais difícil de vencer. Então é isso, meus nerds. E vocês se tiram essa mudança? A segunda temporada está à altura da primeira ou a série se perdeu aí nesse caminho? Deixa suas teorias e opiniões aqui nos comentários. Vamos continuar essas conversas. Se inscreve no canal. Se quiser ajudar, nós temos QR Code. Lá embaixo na descrição também nós temos o link para você fazer a sua doação e a nossa loja geral na Amazon e a HQ que foi sugerida para vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço.